Estamos aqui novamente, bom dia, que bom estar aqui com vocês. E aí, aula passada, a gente finalizou o capítulo de carboidratos e hoje a gente vai começar o de lipídios, beleza? Tá todo mundo confortável aí, protegido, aqui a gente também utilizando o álcool gel, então vocês não precisam se preocupar, contanto que vocês fiquem em casa. Então vamos lá, começar esse capítulo 4 sobre lipídios. Professora Eveline entrando com você, valeu! Lipídios. Quando a gente fala em lipídios, a gente lembra logo das gorduras. Aí, quando a gente lembra das gorduras, a gente fica pensando, eca, algumas pessoas adoram, né? E outras pessoas não gostam nem de pensar. Mas, na realidade, a gordura ela é essencial para a vida da gente também. Do mesmo jeito que a gente falou naquela aula de carboidratos, existem nutrientes que eles são essenciais, eles são necessários. E se a gente tiver uma variação desses nutrientes na nossa alimentação, é bem melhor. Então, a gente tem aqui vários exemplos, inclusive gorduras saudáveis também, tá? Gorduras a gente vai encontrar em peixe, carnes, ovos, óleos, sementes, grãos, frutas. A questão é, que tipo de gordura você coloca para dentro de você, né? Então, existem carnes que têm maior quantidade de gorduras, existem outras que têm menor quantidade, existem gorduras que são mais saudáveis e outras não. E a gente vai ter uma noção disso aqui agora, certo? Quem são os lipídios? Tá? Começando por algumas características aqui. São compostos orgânicos, oleosos ou gordurosos. A gente vai ver, inclusive, depois a diferença que acontece, né, entre oleosos e gordurosos, tá? Moléculas apolares. O que significa ser uma molécula apolar? Molécula apolar é quando ela não tem a polaridade, quando ela não é carregada nem positivamente nem negativamente. Ok? Então, a gente tem que ter uma noção de, por esse motivo da molécula ser apolar, é que a gente tem o quê? Moléculas hidrofóbicas, né? Elas não têm afinidade com a água. Por quê? Porque a água ela tem polaridade. Se você quiser na sua casa experimentar, colocar um copo com água e uma colher de óleo de cozinha dentro. Pode ser óleo de soja, canola, girassol. E você mexer com a colherzinha, você vai perceber que a água e o óleo não vão se misturar. Justamente por quê? Porque o lipídio ele é uma molécula apolar. Então, como ele não tem cargas nem positivas nem negativas, ele não consegue se misturar à água, tá? Já que a água é polarizada, ela vai ter cargas positivas e negativas na sua estrutura, ok? Então, outra situação. Não diz que ele é insolúvel, ele é insolúvel em água, mas ele tem uma certa solubilidade em solventes orgânicos, em solventes como o éter, o álcool, clorofórmio e a acetona, tá? Então, se eu tiver alguma dificuldade com gordura e eu utilizar, tanto que aqueles desengordurantes, a maior parte deles, eles são à base de álcool. Por quê? Porque o álcool consegue remover, tá? Essa gordura. E apresentam estrutura química variada. A gente vai ter uma noção aqui que existe uma infinidade de coisas que a gente faz. Fica só pensando na gordura, reserva energética, reserva energética, reserva energética. Existem inúmeras funções, tá? Principais fontes de lipídios nos alimentos. A gente vai ter de origem animal. Leite, carnes, frangos, ovos, peixes, pele de frango, gorduras das carnes. Ah, professora, mas a minha mãe está fazendo uma dieta e disse que ela tinha que comer peixe. O peixe tem muito menos gordura do que os outros dois. Do que o frango e a carne, tá? Mas ele vai ter um percentual de gordura no corpo, sim. Existem peixes que são bem mais gordos também. Gordos que a gente fala que existem peixes que vão ter muito mais lipídios. E, no caso de origem vegetal, a gente vai ter quem? Margarina, milho, soja, gergelim, os óleos de canola, os óleos que geralmente a gente usa na nossa casa, óleos de peixe, tá? Vêm todos de sementes. Funções gerais dos lipídios. A primeira delas é a reserva energética. Quando você vai fazer uma atividade física, primeiro você costuma queimar todo o seu carboidrato. Depois de 40 minutos é que você começa a utilizar a reserva energética dos lipídios, tá? Então, existem pessoas que precisam fazer o exercício mais longo para poder
ajudar a manter o peso e tudo, justamente por quê? Porque se tiver uma reserva grande de lipídios, esse lipídio ele só começa a ser queimado depois de todo o carboidrato, justamente porque ele é reserva energética. Ele não tem uma quebra imediata como a glicose, tá? Outra função, isolante térmico. Quando a gente pensa em isolante térmico, a gente já está entrando naquele mundo dos animais, os animais mais fofinhos do universo. Aqueles animais que vivem naquele continente branco, Antártida, Ártico, tá? Eles necessitam de gordura sob a pele, por quê? Porque essa gordura torna-se isolante térmico. Então, geralmente, quando eles estão na parte do verão, eles se alimentam muito, eles comem desenfreadamente. Tanto que quando começa o inverno, eles começam o inverno bem fofinhos, né? Por quê? Porque eles comeram muito, justamente para poder fazer essa camada de gordura sobre a pele. E aí, quando acaba o inverno, que a maior parte deles, uma boa parte deles, hiberna, eles gastam, né, toda a reserva energética e eles acabam o inverno bem magrinhos, para poder começar a comer de novo, né, e encher de novo. Então, assim, geralmente, os ursos, algumas lebres, né, e a gente tem animais aquáticos, algumas baleias que vivem nessas regiões, elas têm realmente essa camada de gordura sobre a pele bem mais grossa. Proteção contra choques mecânicos, né? A gente sabe que o tecido adiposo, ele protege contra pancadas, bem diferente de pessoas que não têm muito tecido adiposo e a pancada já é praticamente direto no osso, né? Então, realmente protege contra choques mecânicos. Tem ainda a função hormonal, que é isso. A gente tem uma substância circulando no sangue, que a gente vai ver lá na frente, chamada colesterol. Quando falou em colesterol, pronto. Não, está colesterol alto. Depende. O colesterol ele pode ser bom e ruim. A gente vai ver isso. E no caso, o colesterol que está no sangue circulando, esse lipídio, ele é utilizado para a produção de hormônios sexuais. Então, ele é levado, no caso dos homens, aos testículos, para ser produzido hormônio, a testosterona, e no caso das mulheres, é levado aos ovários para serem produzidos estrogênio e progesterona, né? Que são os hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos, ok? Impermeabilizante também, a gente vai ver que existe um tipo de lipídio que ele faz uma proteção, tá? Ele impermeabiliza, ele não deixa a água, digamos assim, nem a água entrar e em outros casos a água a não sair, auxiliar a água a não sair, a não haver perda de água, tá? E temos ainda na absorção de nutrientes, aí vai envolver o auxílio de substâncias a entrarem no nosso corpo, tá? Existe essa função também, que é muito importante, porque existem, por exemplo, outras substâncias, outros compostos orgânicos que eles só vão, no caso eles vão ser lipossolúveis, eles só vão se desmanchar, se dissolver em lipídios, né? Então esse é o auxílio que se dá quando a gente fala de absorção de nutrientes. Classificação, existem grupos de lipídios, tá? E a gente vai ver esses grupos agora. O primeiro grupo são chamados os glicerídeos. Os glicerídeos, entre eles, nós temos óleos e gorduras. Professora, tu falou óleos e gorduras, eu ainda estou querendo saber a diferença. Sem problemas. Óleos, eles são líquidos a temperatura ambiente, tá? Já as gorduras, elas são sólidas. Então, como óleo, é o óleo da sua cozinha, aquele óleo utilizado lá. É um tipo de óleo. Já a gordura, a gente pode levar em consideração as manteigas, tá? Professora, mas a manteiga ela não é sólida. Ela é pastosa, mas ela não é líquida como óleo. A gente comparar, não é. Certo? Então, essa é a diferença básica. Qual é a composição química desse primeiro grupo de classificação, que são os glicerídeos? Aqui a gente vai encontrar um álcool, glicerol, ligado a 1 ou 2 ou 3 ácidos graxos, tá? Que os ácidos graxos são a molécula que está presente em todos os lipídios. Lembrar disso, tá? A molécula base dos carboidratos eram os monossacarídeos. Aqui a gente tem os ácidos graxos.
A diferença vai ser na quantidade e estrutura, tá? E quando eu tenho um álcool glicerol ligado a 3 ácidos graxos, eu tenho uma molécula chamada triglicerídeo, porque eu tenho 3 ácidos graxos. O triglicerídeo ele também é circulante no corpo humano e ele pode ser medido em exames de sangue. Temos ainda os cerídeos, representantes dos cerídeos, as ceras, que a gente vai falar aqui agora e você vai entender a função impermeabilizante. Então, no caso aqui dos cerídeos, a gente tem a composição dele de álcool, uma cadeia bem longa de álcool ligada a ácidos graxos. E aqui mostra, nessa imagem, como é a proteção. A gente está mostrando primeiro a proteção numa folha, A folha ela está sendo protegida aí das gotículas. E como é que isso acontece? As funções deles são essas, exatamente. Eles impermeabilizam a superfície corporal dos vegetais para que eles não desidratem. Então eu tenho folhas, essas folhas muito expostas, com a superfície totalmente exposta ao sol, elas através de estruturas denominadas estômatos começam a fazer o que a gente chama de transpiração. Para evitar em regiões muito quentes ou em épocas muito quentes que essas plantas desidratem, elas percam água além do limite, a gente tem o que? Ceras nas superfícies dessas folhas sendo produzidas, justamente para que elas não desidratem. Outra utilização é a impermeabilização das penas das aves. Principalmente no caso, a gente vai ter as aves aquáticas. As aves aquáticas, o que é que elas precisam? Elas precisam mergulhar para pescar e voltar, Mergulhando, beleza. E para sair, se as penas dessas aves ficassem molhadas, elas não conseguiriam voar de volta. Então, como é que elas morreriam afogadas? Elas não conseguiriam sair da água. Aí o que acontece? As aves aquáticas, elas têm uma glândula próxima já à região da cauda, chamada glândula uropigiana. E essa glândula ela tem a função de produzir uma cera, um lipídio. E a ave com o bico, ela vai pegando essa cera e ela vai passando pena por pena. Então, ela impermeabiliza todo o corpo, no caso do corpo não, mas a superfície que cobre o corpo dela, todas as penas com essa cera, tá? E aí, quando ela mergulha, as asas elas não molham e elas conseguem sair voando, sem problema algum, tá? Aí, onde temos problemas quando a gente tem uma poluição. Por quê? Quem é que quebra esses lipídios? Os detergentes, eles também quebram os lipídios. Então, se a gente tem um ambiente poluído, onde um esgoto ele é jogado nessa localidade e uma ave mergulhar, se ela mergulhar e tiver contato com o detergente, o que é que o detergente vai tirar? A proteção que tem nas asas, Porque ele quebra a gordura. E aí essa ave ela não vai conseguir sair da água, por isso que a gente tem que ter uma noção dessas coisas, tá? Principalmente em relação à poluição. Temos ainda a utilização pelas abelhas na construção das colmeias, Elas utilizam as ceras, tá? E os vertebrados, eles secretam ceras para formar uma capa protetora e manter a pele flexível, lubrificada e impermeável. A gente tem a seguinte questão, a gente tem a nossa pele e existem orifícios nessa pele, onde um deles vai ser a produção de suor das glândulas sudoríferas ou sudoríparas, e a gente tem outras glândulas que elas ficam na base dos pelos, chamadas glândulas sebáceas. Tanto que muitas vezes você está com a pele oleosa e nem suou, são coisas diferentes, o suor é água, O óleo é proteção, inclusive para você evitar de ressecar a pele. O problema é o óleo em excesso, mas esse óleo é produzido por todos nós nessas glândulas chamadas de glândulas sebáceas, tá? Que ficam na base dos pelos, por isso que muitas vezes até o próprio cabelo ele fica oleoso, justamente porque ela está lá na base do pelo produzindo esse óleo. Temos ainda os chamados carotenoides. Os carotenoides são conhecidos de vocês porque eles têm a ver com a vitamina A, tá? Os lipídios de coloração vermelha, laranja ou amarelada, eles são fontes de carotenoides. E onde é que eu encontro? Em todos os vegetais, Eu vou ter cenoura, eu vou ter beterraba, a própria batata. Então, assim, eu vou ter inúmeros vegetais com essas colorações, onde eu vou encontrar vários carotenoides, tá?
Tipos de carotenoides, a gente tem beta-caroteno, alfa-caroteno, gama-caroteno, licopeno, existem vários tipos. Qual é a função? Esses carotenoides, eles previnem distúrbios na visão, justamente porque são precursores de vitamina A, ok? E são utilizados por certos autótrofos como pigmento acessório para auxiliar na fotossíntese. Temos ainda os esteroides, tá? Quem são os esteroides? O principal é o colesterol, que a gente já falou aqui, só que ele não é só um vilão, ele não é só o malvado da história, enquanto ele é o LDL. A gente vai ver isso aqui. O colesterol, ele é componente da membrana plasmática dos animais, componente obrigatório, ele faz parte da membrana plasmática, tá? Isso é uma das principais funções. Eles são convertidos no fígado em sais biliares, portanto, eles auxiliam na digestão, tá? Os sais biliares, eles servem para quebrar as moléculas enormes que existem de gordura, né? Para depois a lipase agir no intestino, tá? São precursores de hormônios sexuais, que é isso. Eles são as substâncias que vêm antes dos hormônios sexuais, eles fabricam os hormônios, auxiliam na fabricação, e de hormônios como aldosterona e cortisol, que são hormônios corticoides. São ainda precursores da vitamina D, né? A vitamina D, ela auxilia na manutenção do nosso corpo, principalmente em relação à questão óssea, né? E tem origem endógena ou exógena. O que é isso? A gente tem a origem dele dentro do nosso próprio corpo. Eu fabrico colesterol, né, no fígado, mas eu também faço o quê? Eu me alimento, então eu tenho origem exógena. Eu posso ter alimentos que vão fornecer colesterol, é por isso que eu preciso ter cuidado, tá? Vamos para os fosfolipídios. Os fosfolipídios têm uma função estrutural. Por quê? Porque os fosfolipídios, eu não sei se vocês lembram, eles eram os grandes formadores da membrana plasmática. Tanto que a membrana plasmática, ela é formada de uma camada bilipídica, né? São duas camadas de fosfolipídios, tá? Onde as partes, que no caso, a gente tem aqui, em relação ao fosfolipídio, uma exceção. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura chamada, uma estrutura anfipática ou anfifílicas, que são estruturas onde eu vou ter uma parte polar, polarizada, com carga, e outra parte apolar. A parte polar aqui, essa aqui é a estrutura do fosfolipídio, a parte polar que a gente chama é a parte da cabeça, que ela vai ter afinidade com a água, e a cauda a gente chama de parte apolar, porque ela não vai ter carga, tá? Então a cabeça ela vai ser hidrofílica e a cauda vai ser hidrofóbica. E aí, esses componentes são importantíssimos nessa situação de participar da membrana plasmática, tá? Pois é isso, gente. Obrigada, por hoje é só. Espero que vocês continuem acessando os nossos links. Quem refizer registro, marca com a hashtag, né, SAS ao vivo ou SAS em casa, para poder a gente fazer esse registro, ok? Obrigada mais uma vez e valeu!